Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 5.3, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Seja g de x igual integral de 0 a x da função de t dt, em que f é a função cujo gráfico é mostrado. Letra A, calcule g de 0, g de 1, g de 2, g de 3 e g de 6. Letra B, em que intervalo g está crescendo? Letra C, onde g tem um valor máximo? Letra D, faça um esboço do gráfico de g. Bom, então temos aqui, o teorema fundamental do cálculo, que é g de x, que é igual à integral de uma constante, nesse caso 0, até x, para uma função de t dt. Ou seja, essa integral representa a área embaixo da curva f de t no intervalo aí de 0 até o valor de x. Na letra A, ele quer calcular o g específico de cada x, de 0, de 1, de 2, de 3 e de 6. Então, a gente começa calculando aí o g de 0, ou seja, onde era o x, eu vou substituir por 0. Então, a gente tem a integral de 0 até 0 da função de t dt. Como a integral vai de 0 até 0, o resultado vai dar 0. Aí, a gente vai ter o g de 1. O g de 1 vai ficar igual à integral de 0 até 1 da função de t dt. Ou seja, essa integral é a área embaixo do gráfico que vai de 0 até 1. Então, se a gente pegar aqui, ó, de 0 até 1, a gente tem aqui que o gráfico é aqui uma constante, e a gente vai ter essa área aqui, que é a área do retângulo. Ou seja, isso vai ser a base, que tem comprimento 1, vezes a altura, que tem comprimento 2. O g de 1, então, é igual a 2. Aí, para calcular o g de 2, a gente vai ter que a integral de 0 até 2 da função de t dt. Ou seja, utilizando propriedade de integral, a gente pode dividir em duas integrais, dizendo que é a integral de 0 a 1 da função de t dt, mais a integral que vai de 1 até 2 da função de t dt. Só que essa integral aqui, a gente já fez, que é exatamente o g de 1. Então, a gente vai poder calcular o g de 2 como sendo o g de 1, que deu 2, tá? Mais aí a área embaixo da curva entre 1 e 2. Então, se a gente pegar aqui 1 e 2, a gente tem que aqui a curva, ó, a área embaixo da curva vai ser formada por um trapézio, tá? Como que eu calculo a área de um trapézio? É a base menor, que tem comprimento 2, aí a base maior, que tem comprimento 4, vezes a altura, que vai ter aqui comprimento 1, e vou dividir por 2. Então, vou ter 6 dividido por 2, 3 com mais 2, 5. Aí, para calcular o g de 3, a gente vai ter que é a integral de 0 até 3 da função f de t dt. Isso é igual a fazer a integral de 0 até 2, de f de t dt, mais a integral de 2 até 3 de f de t dt. Como a gente viu, esse termo aqui a gente já calculou, que é exatamente o g de 2. Então, a gente vai ter que o g de 3 é o g de 2, que é o valor anterior, a gente já calculou, 5, mais a área embaixo da curva entre 2 e 3. Então, aqui está o 2, aqui está o 3, aqui a área embaixo da curva vai ser a área de um triângulo, tá? Ou seja, mais, tá aqui acima do eixo T, então é positivo. A base é 1,
a altura é 4 e eu vou dividir por 2. Então, vai ficar aí 5 mais 2, g de 3 é igual a 7. Depois ele pede para calcular o g de 6, né? Então, utilizando aí o mesmo raciocínio, eu teria que calcular o g de 5 anterior, mais a área ali do de 6. Como ele pede para fazer o esboço do gráfico, eu vou calcular os outros aqui para eu poder utilizar os valores para fazer o gráfico, tá? Então, ficaria o g de 4. Quem que é o g de 4, tá? Utilizando esse raciocínio aqui, que é o anterior mais a integral entre o intervalo, a gente vai dizer que é o g de 3 mais a integral entre 3 e 4 de f de t dt. Tá? Então, a gente vai ter aí que o g de 4 vai ser o g de 3, que é 7, mais. Agora, eu tenho que entre 3 e 4, a gente vai pegar aqui e vai ter a função negativa. Então, a minha área vai ser negativa. Então, vou fazer menos a área do triângulo. A base, 1, a altura também é 1, aí dividido por 2. Então, vai ficar 7 menos meio. Tá? 7 menos meio dá 6,5. Aí, a gente vai aí para o g de 5. Quem vai ser o g de 5? Vai ser o g de 4 mais a integral entre 4 e 5 da função f de t dt. Tá? O g de 5, então, vai ser o g de 4, que é 6,5, mais aqui entre 4 e 5, eu tenho aqui um trapézio, tá? Que vai ter uma área aí negativa. Então, abre um parênteses aqui, menos. Qual vai ser a área do trapézio? A base menor, que é 1, mais a base maior, que é 2, vezes a altura, que vai ser 1, dividido por 2, tá? Então, aqui a gente vai ter 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, vai ficar 6,5 menos 1,5, tá? Que vai ser igual a 5. Calculando aí o g de 6, tá? A gente vai ter que é o anterior, g de 5, mais a integral entre 5 e 6 da função f de t dt. Então, calculando o g de 6, a gente vai ter que é o g de 5, que é 5, mais a área entre 5 e 6 embaixo da curva. A gente pega aqui, ó, vai ser a área de um retângulo negativo. Então, vai ser menos, aí base é 1, vezes a altura, que é 2. Então, vai ficar 5 menos 2, ou seja, o g de 6 é 3, que era o que ele pedia em tudo. E como a gente quer fazer o gráfico, eu vou calcular o último ponto aqui também, que é o g de 7, que vai ser o g de 6, mais a integral entre 6 e 7, tá? Para a função aí, f de t dt. Então, vamos ter que o g de 7 é igual a 3, aí mais, aqui a gente vai ter a área de um triângulo, tá? Negativo. Então, menos a altura 1, ou a base 1, a altura 2, dividido por 2, que é a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Aqui vai dar 3 menos 1, né? Ou seja, g de 7 é igual a 2. Então, resolvemos aí o que ele pede na letra A, tá? Na letra B, ele pede em quais intervalos G está crescendo. G cresce onde F é positivo, tá? Crescente quando F positivo, certo? Então, onde eu tenho F positivo? Entre 0 e 3, tá? Eu tenho aí que F é positivo. Então, eu sei que X está crescendo entre 0
e 3. Depois de 3 até 7 é negativo, então está decrescendo. Então, para verificar onde está crescendo a função g, basta encontrar. A gente pode escrever de 0 a 3 assim, ou pode escrever o intervalo assim, aberto em 0 e aberto em 3, tá? Ou essa resposta, ou essa daqui, que é o intervalo onde está crescendo a função g. Onde g tem um valor máximo, tá? É o que ele está perguntando aí na letra C, tá? Onde a gente vai ter o valor máximo aí? Se a gente pegar aí o resultado da letra A, né, ó, a gente tem 0, 2, 5, 7, aí 6,5, ó, diminui, aí 5, 3 e 2. Ou seja, cresceu, né? A gente tem que crescente de 0 a 3 e depois começa a decrescer, né? Então, analisando aí as inversões de sinais da função, a gente vê que o ponto de máximo vai ser em x igual a 3, ó. X igual a 3, ou seja, o g de 3 é igual a 7. Esse é o ponto de máximo, que a gente pode ver que de 0 até 3 a função é crescente, e eu tenho que de 3 até 7 a função é decrescente, ou seja, cresceu, decresceu, significa, portanto, ponto máximo da função, tá? E na letra D, ele pede faça o esboço do gráfico de G. Então, vamos fazer aí o esboço do gráfico de G. Bom, fazendo aí a representação do gráfico, marcar os valores de x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? São os valores que a gente tem para o x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui é o eixo x. Os valores aí de y, a gente tem só valores positivos, né? Que a gente tem, vou marcar aqui 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, que é o nosso valor máximo. Aí o y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora vamos marcar os pontos, né, que a gente calculou aí. O g de 0, né, é 0, então a gente marca o primeiro ponto. O g de 1, a gente calculou lá e viu que dá 2. Então a gente vai marcar aqui o ponto. Aí o g de 2, a gente viu que dá 5. Então a gente vai vir aqui e vai marcar o g, o ponto. O g de 3, a gente viu que dá 7. A gente vai vir aqui e vai marcar o ponto. O g de 4, a gente viu que dá 6,5. A gente vai vir aqui e vai marcar o ponto aqui, ó, 6,5. O g de 5, a gente viu que dá 4. Ou 5, né? 5, não 4. G de 5 dá 5. Tá? Que é aqui. O G de 6, a gente viu que dá 3. Marca aqui. E o G de 7, a gente viu que dá 2. Tá. Então, agora com esses pontos, a gente consegue traçar a curva
fazendo o esboço aí. Ponto máximo que a gente deu aí na resposta. Aí decrescente, decrescente, até aqui o final, tá? Então, esse aí é o esboço do meu gráfico. Olha lá, entre 0 e 3, ela cresce, crescente, de 3 até 7, decrescente. E aqui a gente tem o ponto máximo. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!